Dedo de Deus é de Guapi ou é de Terê? Se você tem essa dúvida, fica com a gente. Olá, pessoal! Mais um dia de Escolhas com Diane Arraes. Quero agradecer a você de casa que tem estado com a gente, tem nos acompanhado, tem dado sugestões, tem criticado, tem sugestionado. Isso tem sido um prazer pra gente. Um prazer pra gente que tá escolhendo fazer boas escolhas e trazer convidados muito importantes. E no dia de hoje, a gente vai falar com uma prefeita que é uma prefeita, mas que é um fenômeno não só na região serrana, mas em todo o estado do Rio. Hoje a gente vai ter o prazer de conhecer a filiação do Dedo de Deus e muito mais. Seja bem-vinda, prefeita Marina Rocha de Guapimirim. Oi, Diane, é um prazer estar aqui junto com vocês nesse programa maravilhoso e espero aí desvendar esse mistério, né? É um mistério que a gente pesquisou bastante e a gente sabe que você vai vir com notícias muito boas, porque a gente não está falando só de filiação do Dedo de Deus, a gente está falando tudo que envolve o Dedo de Deus, todas as maravilhas do Dedo de Deus. E é claro que a gente não fala de cidades concorrentes, né? A gente fala da nossa linda região serrana e é claro que a gente precisa conhecer essas maravilhas. Marina, muito obrigada pela sua presença. É uma honra receber em nosso estúdio, né? Uma prefeita que, como eu disse logo assim que a gente fez a abertura, que é um fenômeno, né? Pessoas aí, vocês aí de casa, eu sei que vocês estão assistindo, que vocês falaram, quando que vem a Marina? Gente, a Marina chegou. O estúdio era para estar lotado. Eu tive que negar a entrada das pessoas que queriam assistir os bastidores aqui da gravação. Então, essa aproximação, essa humanização da Marina prefeita, essa identificação com o público que não é só de Guapimirim, é de toda a região aqui serrana, essa identificação com o público que você tem. Isso tem sido fantástico, Marina. Conta um pouquinho desse segredinho pra gente. Então, é porque a gente age naturalmente, né? Eu acho que a gente, quando ingressa na política com mais juventude, eu acho que a gente consegue ser mais natural. Antigamente tinha a figura do político, era uma figura muito distante do povo, muito séria, né? Não podia sorrir, era pesado. O político não podia fazer nada. Então a gente veio com essa renovação e a gente é o que é, né? Essa coisa de ser o que é tornou. E aí, quando eu falo fenômeno, e às vezes parece um pouco repetitiva aqui na entrevista, mas a intenção realmente é demonstrar os seus grandes feitos na sua gestão, da primeira gestão como mandata, do seu primeiro mandato como prefeita, que foi a primeira prefeita mulher da cidade de Guapimirim. Então isso, enquanto mulher, enquanto gestora pública, isso já é uma honra, isso já gera uma identificação e gera uma esperança para muitas mulheres na política que conseguem se espelhar na Marina. A gente precisa de pertencimento, a gente precisa se identificar de uma mulher que consegue chegar lá. E não só consegue chegar lá, fazer uma excelente gestão em 4 anos, como tem uma aprovação na recondução do seu segundo mandato e ganha uma eleição com 86,12% dos votos. A que você dedica isso? Queria que você falasse um pouquinho da gestão desses 4 anos que te fizeram ser eleita com esse percentual que foi, de fato, um fenômeno muito positivo para a cidade. Eu dedico isso a muito trabalho de muitas mãos, né? A gestão, ela não é feita só por mim. A gestão é feita por muitas pessoas que acreditam, dão o seu melhor e que faz a gente obter resultados positivos. Eu sou a líder, mas os meus liderados são excelentes e me ajudaram muito a eu alcançar esse resultado. Então, acho que eu dedico todo esse sucesso, todo esse avanço da cidade de Guapimirim a todas essas mãos, a todos os servidores públicos que me ajudam incansavelmente na administração da cidade. E quando a gente fala incansavelmente, Marina, é incansável mesmo. Porque a gente que te acompanha nas suas redes, a gente vê que Marina não tem horário para trabalhar. Começa muito cedo, termina muito tarde. Qualquer episódio ou intercorrência que tenha na cidade, a Marina está presente. Não está presente só com a sua equipe, ela está presente a Marina, seja com a bota na lama, seja com o colete e o capacete numa construção, seja dentro das escolas, fazendo uma fiscalização, um atendimento. É cansativo, Marina? Então, eu faço tudo com muito amor, né? Eu sou apaixonada pela minha cidade, né? Então, por mais
assim, por mais dedicação que você venha a ter, seja no feriado, seja no sábado, no domingo, é prazeroso. Então, eu não falo que é cansativo. Eu falo que é prazeroso, através das minhas ações, a gente colher bons resultados. E quando a gente tá cansado, a gente dorme, né? Vai descansar um pouco. Descansa um pouco. Acho que é isso que acontece comigo, pelo menos. A sua primeira gestão, Marina, foi marcada por muitas mudanças na cidade. E eu não sou da cidade de Guapimirim, mas a gente vai a Guapimirim trabalhando, né? Enquanto subsecretária de Habitação do Estado, a gente fez parcerias através do nosso secretário Bruno Dauari, fizemos parcerias, né, na construção de unidades habitacionais, entregamos casas, que também foi um marco histórico para a cidade. A gente conheceu cada família e como aquelas famílias viviam anteriormente a essa recondução. Não é fácil essa construção, a gente tem construído diariamente, inclusive com o trabalho técnico-social, a permanência daquelas famílias nessas casas, mas teve muita mudança na cidade também. A gente que frequenta Guapimirim, eu, frequentadora, tanto de trabalho quanto às vezes para lazer, né, para as cachoeiras, para lá em Caneca Fina, que tem um bairro maravilhoso lá que a gente frequenta, a gente vê a mudança da cidade pós-gestão Marina com relação à infraestrutura, obra, praças. Conta um pouquinho como é que foram os seus primeiros 4 anos. Então, meus primeiros 2 anos foram muito dolorosos, né? A gente enfrentou dificuldades assim que, quando a gente vai para uma eleição, né, a gente começa a sonhar o que nós vamos fazer. E quando eu cheguei ali na administração e encontrei a realidade da cidade, foram 2 anos, assim, de muita dor, muita fé também, porque se não fosse Deus, a gente não conseguiria passar por tudo que a gente passou, né? Vivi os primeiros anos, esses 2 primeiros anos eu vivi intensamente dentro do hospital. A saúde pública de Guapimirim estava tava largada, tava assim, a gente entrava dentro do hospital, a gente olhava pro teto, era aquele negócio do teto preto, parecia que você tava numa casa mal assombrada, né, um lugar totalmente insalubre, a gente não via cuidado, amor, humanização no ambiente, e a gente iniciou o governo na pandemia, né? Então, assim, foi muito doloroso, vivi ali meus 2 primeiros anos dedicando intensamente à saúde, mas graças a Deus nós superamos esse momento, fizemos bastante coisas. Nos meus 3 primeiros meses de governo eu já implantei a hemodiálise dentro do hospital, né, a beira-leito. Hoje a gente tem hemodiálise ali dentro do CTI e dentro da nossa unidade hospitalar. Quando a gente fala de hemodiálise, às vezes o universo parece muito distante para quem não viveu essa realidade. Eu tive um pai renal crônico que tinha plano de saúde, mas a hemodiálise que ele fazia era pelo SUS e só consegue compreender o que é abrir um centro de diálise dentro da sua cidade, os pacientes e os parentes desses pacientes, e sabem a necessidade de viver esse momento com acolhimento, né, Marina? Porque o paciente que é renal crônico, né, se ele tem uma queda de pressão e ele chega numa unidade hospitalar que não tem hemodiálise, ele tem que ser transferido para onde tenha. Então, essa realidade eu vivi muito, principalmente quando meu pai era vereador, né, no ano de 2008. A gente viveu muito essa realidade, pedindo vaga, né, nos hospitais estaduais, federais, para poder estar atendendo essas pessoas. E assim que eu entrei, eu falei assim, não, a gente precisa botar hemodiálise. A gente precisa tirar o sofrimento dessas pessoas. A gente não pode mais aceitar isso. Né? E graças a Deus, nos 3 primeiros meses, né, muitas pessoas pós-Covid só sobreviveram porque a gente tem uma hemodiálise lá em Guapimirim. Na saúde você agiu. E a mudança da cara da cidade, Marina? Guapimirim é uma cidade alegre quando você passa. Eu acho que é isso que ela exala quando você passa pelas ruas de Guapimirim. Você vê cada praça, tudo muito bem cuidado, tudo muito bem administrado. A gente fala, né? Quando a gente vê um meio-fio direitinho, quando a gente passa que tem uma praça até para cachorro, né? E aí você olha aquela administração da alegria de pertencer a Guapimirim, da alegria de visitar Guapimirim. Foi muito investimento em obra também. Muito investimento. E assim, eu costumo dizer que só cuida quem ama, né?
E hoje Guapimirim tem uma administração que ama a cidade. E quem me ajuda a governar também ama. Então isso contribui com cada detalhe. Quando a gente vai fazer uma praça, vai todos os secretários e falam, não, vamos fazer isso daqui, aqui vai ficar melhor. Então o olhar é diferenciado, né? Os investimentos foram muitos, eu tive muita ajuda do governo federal, né? Através dos deputados federais, que hoje são parceiros da cidade de Guapimirim. Então muita coisa eu devo a eles também. E a gente vem aplicando de maneira correta, vem administrando com sabedoria e a gente consegue, né, tá fazendo cada vez mais. E essa articulação que você faz, né, tanto com a LERJ, articulação com o governo federal, articulação com o governo do estado, Marina é essa figura muito querida. As pessoas têm prazer de falar, não, estou fazendo com a Marina. Essa articulação é super necessária para administrar a cidade, né, Marina? É muita, né? E eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de me conduzir até a LERJ em 2018. Né? Eu digo que a LERJ para mim foi uma faculdade. Eu passar pela LERJ e me tornar a prefeita que eu sou hoje foi muito importante. Eu adquiri uma bagagem muito grande, eu pude ali conviver com pessoas, né, que têm muita experiência. E quando eu me tornei prefeita, todas elas assim estenderam as mãos para mim e me ajudaram assim de uma forma maravilhosa. A Marina sempre teve desejo de ser prefeita? Como que é isso na sua construção de vida? Então, eu sempre lidei muito bem com o público, né? Sempre fui uma pessoa que teve muita facilidade em conversar, em estar próximo das pessoas, né? Mas a minha inserção na política foi através do meu pai. Né? Meu pai era vereador, quando foi em 2012 ele decidiu ser candidato a prefeito, e aí ele me inseriu, né? a ser candidata a vereadora e a ocupar um cargo lá na Câmara Municipal. E assim seguiu toda a família, né, Mariana? É sim. É uma família que tem política na veia, é uma família que tem prazer em fazer política por Guapim, por todas, né, as outras regiões. Enquanto deputada, teve atuações importantes que não foi só para a cidade de Guapimirim, e isso faz muita diferença. Foi o que eu falei no começo. Primeiro, quando a gente vê uma mulher, a gente se espelha, e isso para a gente é muito importante. Ser mulher no ambiente político. Eu trabalho com gestão pública e eu sei que não é fácil. Então, eu já não deixo nenhum convidado falar que é fácil, porque eu sei que não é. São ambientes OX, ambientes muito masculinizados, onde a gente, para ter voz, muitas das vezes a gente fala, 5 minutos depois um outro homem fala a mesma coisa que nós falamos e as pessoas falam assim, nossa, muito importante você falou. Eu falei, não, né? A gente às vezes tem que levantar a mão e falar, se reafirmar dentro desse espaço não é uma tarefa fácil. Você encontrou muitos desafios? Então, a gente sempre encontra, né? Os desafios são grandes, mas eu acho que o posicionamento da gente tem que prevalecer, né? Todas as vezes que eu passei por essa dificuldade ou tive algum episódio, né, desse tipo, eu me posicionei. E eu acho que isso fez com que hoje eu tenha respeito entre toda a classe política, inclusive dos homens, que hoje são 10 homens na Câmara de Guapimirim, né? E a gente consegue governar juntos. Você consegue ver mulheres despontando na política em Guapimirim? Você consegue ver, talvez, alguma semente que você esteja deixando? Às vezes é o fato simplesmente de você se identificar, né? Então, assim, às vezes passando por uma escola, uma aluna, de olhar e falar assim, caramba, me espelho nessa prefeita. Você consegue ver sementes do seu legado enquanto mulher prefeita? Consigo, e é incrível, né? Tem nas escolas dia da profissão, né? E a gente vê as meninas, crianças. Eu quero ser prefeita. E se caracterizam da Marina. Então, assim, é muito bacana. Muitas mulheres também que falam, Marina, eu só tô na política porque você me inspira. Realmente, tem muito disso hoje em Guapi. Porque se você não tem identidade, você acha que aquele lugar você nunca pode alcançar, né? E é por isso que a gente realmente tem que dar honra de quem consegue conquistar, porque o desafio de uma mulher prefeita é completamente diferente de um homem prefeito, né? Quando a gente fala de toda a bagagem que a mulher carrega, né? Do preconceito, das tarefas a ela delegadas, então, né? Uma multiplicidade de tarefas que a gente tem com filhos ou sem, mas a gente carrega uma quantidade de tarefas muito grande, então a gente sabe que é muito desafiador. Mas, Marina, eu queria que falasse, a gente falou um pouquinho desses primeiros anos como prefeita, mas a gente falou, e aí o programa é Escolhas, né? E Guapimirim te escolheu novamente. E te escolheu de uma forma
eu acredito que não foi surpreendente, porque surpreendente é quando a gente não tem trabalho. Quando a gente tem trabalho para mostrar, surpreendente a vitória não foi. Mas claro que o número nas urnas demonstra uma consolidação da tua marca, né? Você acha que já fez tudo? Como que foram esses seus 100 primeiros dias desse segundo mandato? Então, eu não fiz tudo e nem fiz 30% do que eu quero fazer pela minha cidade ainda. Né? Por a gente enfrentar os 2 primeiros anos de pandemia, muitas coisas, né, demoraram a nascer. Né? Você trabalha na gestão pública, você sabe que a burocracia, os processos, né, eles tramitam lentamente. Então, muitas obras que ainda a Guapi vai receber esse ano que vem, foram obras que se iniciaram lá em 2021, 2022. Então, Guapi ainda tem muitas obras para receber, muitas coisas ainda para serem feitas. E eu tenho uma missão muito grande nesses meus próximos 4 anos, né, de entregar tudo aquilo que eu sempre sonhei para Guapi. Marina, a gente fala esse tudo que sempre sonhou para Guapi. Queria que você falasse um pouquinho desses sonhos, né? Gente, assim, eu tenho que falar para você de casa, porque você vai estar vendo o vídeo, você vai entender. Mas os olhos da Marina brilham de verdade quando ela fala da cidade. Os olhos da Marina brilham quando ela fala dos sonhos a realizar. E isso faz muita diferença. O brilho no olhar de um gestor público, às vezes ele se perde, porque a carga é muito pesada. São muitos desafios, é muito enfrentamento. Mas ainda enxergar esse olhar no segundo mandato, onde a gente está relativamente cansada, isso traz muita satisfação para a gente. Com relação a esses sonhos, Marinas, Guapimirim, qual é a vocação da cidade de Guapimirim? Você consegue me dizer? Então, Guapimirim é uma cidade que tem várias vocações, né? Se a gente olhar para Guapimirim, a principal vocação dela é turística. Né? Ecologicamente, eu não conheço uma cidade mais bonita do que a minha. Né? De belas trilhas, de belas cachoeiras. Enfim, 70% de área de preservação ambiental. Então, 70%? 70% de área de preservação ambiental. Então, difícil de administrar também, né? Por conta do crescimento da cidade. É difícil de administrar, mas a gente vem avançando muito em políticas públicas para a preservação do meio ambiente. A gente tem que preservar aquilo que Deus nos deu de mais precioso, né? E a gente vem fazendo isso, né? Com muito zelo através da nossa Secretaria de Ambiente, e a gente tem adquirido resultados positivos, né? Guapimirim hoje ecologicamente vem se despontando, tanto na preservação quanto ali na responsabilidade com o lixo, que a gente sabe que o lixo é o que acaba com todo o nosso meio ambiente. Então a gente vem implementando políticas públicas de fato para preservar tudo isso que a gente tem. É isso, então realmente é desafiador. E aí, falando da vocação turística, a gente vai para a nossa polêmica, que foi como a gente começou tudo aqui. Quando a gente fala do dedo de Deus, o dedo de Deus, Marina, é de Guapimirim ou é de Teresópolis? Então, o dedo de Deus primeiro é do estado do Rio de Janeiro. E é de todo o povo que aqui, né, habita. Né, o dedo de Deus a gente herdou de Magé. Você sabe que o Guapimirim é emancipado de Magé. Né, na bandeira de Magé até tem o dedo de Deus. Né? E todo mundo tem um pouquinho do dedo de Deus. E quando o Guapimirim se emancipou de Magé, Guapimirim herdou o dedo de Deus. Né? E geograficamente, né, o dedo de Deus está dentro de Guapimirim. É claro que Teresópolis também tem uma vista privilegiada. E é do povo do estado do Rio de Janeiro, e todo mundo tem que aproveitar o dedo de Deus, que é algo que Deus deu pra gente, que é maravilhoso, né? É isso, é o dedo do Criador, né? Então vamos compartilhar um Criador generoso, um Criador que não cria polêmicas, né? Que na verdade a gente compartilha. Com relação a essas trilhas, Marina, tem muita trilha bonita, é o que eu tô falando, né? O pessoal brinca, né? Não, pra ver o dedo de Deus tem que subir, tem que vir pro Soberbo, tem que enxergar de Teresópolis. Mas pra conhecer o dedo de Deus tem que começar por Guapimirim. Então tem que subir. Você é de fazer trilha, Mariana? Sou. Pode entrar na minha rede social aí, que de vez em quando eu tô mostrando pro povo uma trilhazinha boa pra fazer. E o dedo de Deus? Me conta aí, já teve alguma experiência ou pretende ter alguma experiência diretamente com relação ao dedo de Deus? Ó, eu já tive uma experiência, né? Eu sobrevoei de parapente ou ultraleve aquilo? Meu Deus, mas essa prefeita é muito corajosa. Parapente, né? Para dispersar sementes, né, nativas na nossa Mata Atlântica. Eu fiz esse voo, né? E cheguei pertinho do dedo de Deus.
E agora... Sozinha ou com Não, alguém? tava com o instrutor, com o profissional. Meu Deus, mas essa prefeita é muito corajosa. Com o profissional. E agora o Júlio lançou o desafio da gente escalar o Dedo de Deus. Tô me preparando, vamos ver se a gente consegue. Eu tenho que preparar. Condicionamento físico, é coragem, né? E, gente, tem que ter uma equipe, tem que ter um making off disso tudo. Por favor, compartilha com a gente. O Escolhas vai ter o prazer de compartilhar aí essa experiência de vocês. Pra acompanhar, vai ter que escalar junto e pra filmar. Aí eu vou... O pessoal da produção pode me ajudar nessa tarefa, gente? Porque a apresentadora declina da tarefa. Acho que eu não aguento não, Marina. Essa coragem que você tem, que desce de rapel, né? É muito engraçado, né? Porque aí tem as experiências, a gente vai lembrando as experiências com o Guapimirim, né? Até Papai Noel em Guapimirim desce de rapel, né? Ele vai, ele chega na cidade. Então, essas experiências, eu acho que só a prefeita de Guapimirim, eu vou deixar com você, tá? E depois eu pego os vídeos e a gente passa aqui, porque eu não sei se a gente vai conseguir acompanhar, não. Gente, a gente tá falando de muita coisa bela aqui. E eu queria aproveitar e deixar registrado que todas essas belezas que tem na nossa cidade, a gente também fala da beleza de muita gente, né? E essa beleza, ela sempre pode ser aprimorada, ela sempre pode ser muito bem cuidada. E vocês, por favor, aí de casa, não deixem de entrar na página do Maria Prado Beauty, que é o nosso patrocinador, que tem acompanhado a gente aqui no Escolhas. Então, se você quiser fazer uma escolha inteligente, escolha, dá um pulinho no Maria Prado Beauty e frequentar todos os serviços, seja de relaxamento, beleza. Então tem muita coisa boa aí para você acompanhar. E o Maria Prado Beauty atende Teresópolis, mas atende Guapimirim também, porque de Guapi a Terê é um pulo, né? Marina, pertinho. se pegar, eu acho que são 20 minutos de serra. 20 minutos. Né? Se a gente não pegar nenhum trânsito, então dá tempo de vir aqui, conhecer o Maria Prado, descer. Você também que é de Guapimirim, vem curtir com a gente essa experiência aqui também. Marina, falando de beleza, a gente vai falar, e aqui a gente tem muita liberdade, porque é um bate-papo, né, Marina? Então, a gente fala de beleza e problema nenhum a gente falar de beleza de fato, quando a gente antes já elogiou toda a sua competência e inteligência técnica, a sua capacidade de gestão. Mas a gente vai falar de uma Marina, que é uma Marina muito expansiva nas redes sociais. E aí, quando a gente fala dessa coisa do fenômeno, gente, eu não tô brincando, assim, era muita gente querendo vir assistir pessoalmente, porque tinha gente querendo te conhecer. Então, tem uma figura que é uma figura de prefeita, e que eu falo muito que, assim, você tem muito esse perfil de fenômeno. O Vladimir, nosso prefeito de Campos, que também é um fenômeno também nas redes sociais, consegue explorar isso de forma muito positiva, trazendo bônus para a cidade. Mas a prefeita é uma prefeita que já se vestiu de Xuxa, é uma prefeita que já se vestiu de Mulher Maravilha, é uma prefeita que entra realmente em todos os eventos da cidade de forma muito criativa. Você tem uma assessoria muito boa, mas essas ideias vêm de você, Marina? Eu acho que é um conjunto, né? Assim, às vezes as ideias vêm de mim, às vezes as ideias vêm deles, às vezes a gente tá numa mesa e a gente pensa assim, vamos fazer isso. Eu acho que o grande segredo de toda a minha comunicação é que minha comunicação é muito próxima a mim. Né? São amigos que estão comigo em todos os momentos. Estão no trabalho, mas também estão sentados numa mesa tomando uma cerveja. Também estão numa sala também assistindo um filme. Então, me conhece muito. Então, eu acho que isso ajuda muito. Quando você tem pessoas que trabalham com você, com comunicação, que conseguem entender quem você é, o resultado é muito melhor. E eu acho que esse é o segredo. Quem me acompanha na minha comunicação me acompanha desde 2016, né? Então, já nos conhecemos, já sabemos, né, quem somos, e aí fica tudo melhor. Porque não é uma comunicação de fato invasiva. Eu acho que você pegou o segredo mesmo, acho que para contar aí. Gente, ó, você que é político, tá com dificuldade nas suas redes sociais, né? Faz um estágio aí com a equipe da Marina, dá uma olhada nas redes sociais da Marina, porque é isso, a intimidade que a sua equipe, acredito que tenha com você, isso exala para o público. Então, o público tem uma sensação, e eu falo público, não falo só eleitor, não falo só morador de Guapi, porque realmente é um fenômeno da região. As pessoas falam, a gente trabalha com gestão. Você conhece a prefeita Marina? Conheço. Ele é daquele jeito mesmo. Falei, ele é daquele jeito, ela é simples, ela é tranquila, ela para conversar com todo mundo na rua, né? Ela é uma prefeita presente. E eu acho que essa intimidade traz essa intimidade com o eleitor. E você responde seus eleitores no Instagram? Respondo. Responde
qualquer coisa. Respondo. Eu já vi você responder assim, mas por que você botou isso aqui? E aí você vai de aula, você sabe o que é fazer política pública e tal. Às vezes, né, de forma mais enfática, às vezes rindo e descontraído. Isso gera muito engajamento também pra você, né, Marina? É porque as pessoas acabam, né, convivendo com a gente o dia a dia, natural, né? Às vezes minha comunicação vai lá e apaga um story meu, porque eu, né, filmo que eles não querem que eu mostre aí. Tem isso também, tá? Te dão uma censurada, te dão uma censurada. Às vezes eles vão lá, ó, apaguei o que tu postou, hein? Eles fazem isso também. É porque eles têm o papel de te proteger, né, enquanto gestora. Mas, gente, você aí de casa que não acompanha ainda as redes da Marina, o que é fantástico é que é isso. Ela consegue ter essa leveza no Instagram, respondendo, falando do dia a dia no trabalho, ela saindo pra se arrumar. Gente, escolhe a roupa junto comigo que eu vou sair hoje, né? Faz isso, mas sem perder, porque assim, tem uma balança muito tênue aí pra gente que trabalha com a política, ainda mais sendo mulher. Que é como equilibrar esse pratinho, né? Em você fazer essa proximidade e humanização e as pessoas conseguirem entender a sua seriedade na gestão. Você consegue conduzir isso muito bem. Eu tenho experiências, obviamente a gente não vai contar, mas se a gente começar a pesquisar, tem muita gente que acha que política é brincadeira. E que vão para a rede social falar de política e acha que realmente está na porta de casa e que pode tratar o eleitor de qualquer maneira. Você consegue equilibrar isso muito bem. Você faz roteiro de tudo ou é natural? Olha, eu sou muito ruim para roteiro. E às vezes isso é a maior discussão entre a gente, né? As coisas programadas, às vezes eu não consigo seguir muito. Mas, assim, a postura, a responsabilidade, né, sobre o carro que a gente ocupa é muito grande, né? Na realidade, quando a gente iniciou a gestão lá em 2021, a gente teve o cuidado de mostrar para a população, né, a minha parte administrativa, para as pessoas também não falarem assim, mas a Marina tá no carnaval, a Marina tá na festa tal, a Marina tá na festa, né? Então a gente teve esse cuidado de mostrar tudo para a população, para a gente adquirir esse respeito. Porque a população também precisa sentir segurança em você. Exato. E também você ter uma rede social só de brincadeiras, você não consegue passar, né, para a população a segurança. Quando eu boto a bota, quando alaga as casas das pessoas, né, acontece alguma coisa ruim na cidade, eu sou a primeira a estar ali no enfrentamento e mostrando para a população, calma, eu tô aqui, nós vamos passar por isso daqui junto, nós vamos resolver. Então, acho que isso equilibrou bastante, assim, a minha imagem política dentro da cidade. Hoje o meu povo me vê pulando o carnaval e eles sabem, não, a Marina tá pulando o carnaval, mas ela é competente. Ela entrega pra gente, né? A Marina é uma boa administradora. Então, a gente conseguiu fazer isso. Conseguiu fazer isso, acho que porque demonstra muito trabalho resultado, também. Né? O resultado fala por si, né? Gente, assim, eu vou dizer que eu de fato sou prova disso, Marina. Enquanto gestora na habitação do governo do estado, a gente fez a entrega de 40 unidades habitacionais para famílias em situação de extrema vulnerabilidade, porque às vezes a gente fala famílias em vulnerabilidade. Lá a gente realmente entregou para famílias em extrema vulnerabilidade. Por isso que os desafios do trabalho técnico-social, desse condomínio, eles são difíceis. A gente, de fato, precisa acompanhar. A gente não só entrega, como a gente tem que botar um pezinho e continuar lá. Mas tem um relato que eu gostaria de fazer e queria que você falasse um pouco sobre isso, que é sobre a competência da sua equipe técnica. Você consegue dar um comando e os seus secretários, eles realmente são muito coordenados. A gente sente, a gente que trabalha no estado e que vai até o município, às vezes o nosso grande desafio é chegar no município com quem falar. Quem resolve? E aí a gente, às vezes, bate cabeça até a gente chegar. Às vezes a gente não consegue falar com a Marina, por motivos óbvios. A Marina, né, tá em alguma situação específica. Os seus secretários, eles são muito coordenados. Tem treinamento? É puxão de orelha? Fala pra mim esse segredo dessa coordenação do seu secretariado. A gente tem uma proximidade muito grande, né? A gente trabalha juntos e a gente entende, né, a capacidade técnica de cada um. Eu não tenho a capacidade técnica da minha procuradora, eu não tenho a capacidade técnica do meu secretário de urbanismo, né? Então a gente entende a capacidade técnica de cada um, mas a gente se fala muito, conversa muito, muitas reuniões. Então, e eles sabem a minha ansiedade de fazer acontecer.
Então, os liderados são de acordo com o líder, né? E lá, eles sabem a líder que tem. Então, acho que... Eles sabem que precisa resolver. Exatamente. Por aí. Exatamente. E eles falam, é isso, né? Todos eles te acessam muito rapidamente. Então, a gente teve... Resolvendo problemas diários ali na mesma hora. Eles pegam o telefone, eles ligam para a prefeita, resolvem na hora. Essa proximidade faz muita diferença no dia a dia para a população, né, Marina? Claro, muito. E tem que ser assim, né? Nós somos um corpo. Né? A administração pública, ela não é feita somente pela Marina, né? E esse corpo precisa se falar. Se o corpo não se falar, ninguém vai andar. Então a gente tem que andar ali, né, em sintonia. E eu acho que tem dado certo até hoje, né? Por isso que Guapimirim, né, dentro de meus 4 primeiros anos, a gente governou com todos os secretários, né, sem ninguém sair. E eu acho que a continuidade do trabalho, isso é muito importante. A gente vai para o novo governo, né, com o mesmo secretariado também, e outros chegando para compor o time. Então, acho que esse é o segredo, é a continuidade do trabalho. Né? Não teve interrupção. Né? A gente discute dentro de casa, mas resolve o problema na rua, entendeu? É isso. A estabilidade administrativa, né, política, ela faz muita diferença para a continuidade da política. Porque acontece muito isso, né? Quando o secretário está começando a resolver um problema, mudou o secretário. Não que isso não possa acontecer, porque às vezes as mudanças elas são necessárias, tem que haver muita composição política. Então, obviamente, né, esse corpo ele tem que andar também politicamente, mas a descontinuidade de um secretariado realmente faz uma política pública não andar. Né? E isso eu acho que é uma marca também da sua gestão, né? Essa estabilidade. Isso dá estabilidade para a população. Também em segurança. É o diálogo, né? O diálogo ele tem que acontecer dentro da administração pública. Né? Imagine você ali tendo mais de 4 mil funcionários. Se você não botar cada um para liderar um quadrado, você não vai conseguir ter olho em tudo. Né? E graças a Deus, a gente conseguiu fazer um governo em paz, onde os secretários se respeitam e onde todo mundo vai na mesma direção. Né? O que a gente cansa de ver é municípios perdendo a direção porque um secretário quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda. Então, assim, no início, tem que haver o diálogo, você tem que ir ali, botar as coisas em ordem, falar como você quer. De vez em quando sai um pouquinho, mas você puxa para cá de novo. Então, foi dessa forma que a gente governou os 4 primeiros anos, deu muito certo. E é dessa forma que a gente vai governar agora os próximos 4 anos, se Deus quiser. Então, Marina, aí você está falando dos próximos 4 anos, é inevitável a pergunta. E a minha pergunta não tem um pingo de especulações futuras aí para possíveis adversários que surjam. Realmente é por admiração. Por admiração de uma gestora séria, comprometida, qualificada. E é claro que a gente se preocupa em que esse legado não só fique para a cidade de Guapimirim, que existe um legado Marina Rocha. Isso é inegável quando a gente olha a cidade antes, onde a gente olha a cidade depois e toda a transformação que você causou na cidade. Mas a Marina não pode sair da política. Tem projeções, Marina? Então, eu vou completar o meu mandato, né? Eu vou ficar até 2028. Né? E, consequentemente, de 2028 a 2030, né, eu vou ficar sem mandato. O futuro a Deus pertence, mas é claro que a gente que está na carreira política, a gente não quer parar. Né? A gente tem objetivos a alcançar. Eu acho que eu ainda tenho muito para contribuir, não só com o Guapimirim, mas, né, com a nossa região, com o nosso estado. E eu acho que ainda sou muito nova para parar. Né? Tenho 36 anos, eu acho que eu sou muito nova e que eu posso contribuir ainda mais um pouquinho. Gente, assim, o nosso apelo de verdade é assim, Marina, não desista. Por favor, continue deixando esse legado, sendo inspiração, né, para mulheres, para futuras gestoras. Quem sabe numa próxima Câmara de Guapimirim a gente consiga talvez renovar com a presença de mulheres na Câmara também. Eu acho isso importante, né? Embora a gente tenha vereadores que são muito competentes, que estão muito comprometidos, né, à gestão, mas eu acho que representatividade faz diferença, né? Então, o nosso pedido, o pedido do Escolhas Marina, continue inspirando muita gente, né, na gestão pública, porque a gente realmente precisa desses espaços para continuar se espelhando e pensando em fazer políticas melhores, mais eficazes, né? Isso é muito importante para a gente. Queria, Marina,
te lançar um desafio. A gente está caminhando para o final, falando aí de muita coisa boa que a Marina deixou de legado, muita coisa ainda a construir, né? Com essa certeza de que Marina vai continuar no comando firme dessa cidade aí para os próximos anos. Mas a Marina é a Marina que inventa muita moda. A Marina inventa eventos e eu sou uma grande defensora de eventos da cidade, porque atrai turismo. Então, assim, não adianta. Gestor tá na gestão, vai levar pedrada. Então, faz uma festa, gastou demais, tá faltando aqui. Aí as pessoas, às vezes, fazem discussões muito equivocadas, porque o recurso daqui nunca estaria aqui, por conta dessa verba, que tem uma dotação específica, é uma verba carimbada, né? E as pessoas acham, não, isso é um absurdo, tá investindo. E, às vezes, é só porque não tá se favorecendo com o evento A, B ou C. Mas eventos na cidade, eles atraem, né? Eles fazem faturar todo o comércio, faz circular toda a região. E a Marina é essa que investe em eventos, que divulga eventos e que tem dado um protagonismo para a cidade de Guapimirim, que você mesmo falou que tem uma vocação turística. Então é preciso movimentar a cidade. E aí eu não sei quais são os seus planos. Se tem programação para esse ano, já prevista, sem revelar surpresa, mas pro Natal eu vou ter que deixar um desafio, porque o Johnny passou por aqui. O Johnny, nosso queridíssimo prefeito de Friburgo, um beijo aí para você, Johnny. E o Johnny deixou um desafio para os prefeitos da região serrana. Ele disse que esse Natal de 2025 ele vai fazer o maior Natal da região serrana. Aí depois ele brincou, ele falou, Diane, é uma competição saudável, porque a pessoa pode vir pra cá, passa um dia o Natal em Friburgo, outro em Petrópolis, outro em Teresópolis, outro em Guapimirim, mas vamos fazer essa competição saudável, porque a gente, quem sabe, no final do ano a gente divulga aí toda a nossa região serrana com um calendário festivo, né, de Natal. Tem promessa de festa até o Natal e pro Natal, Marina? Tem. E a gente já começa agora, né? Quinta-feira, dia do trabalhador. Aí lá na Praça da Emancipação. A gente tem o Celebra Guapi, que é agora no início do mês, né? Que é um evento cristão. Nós temos O Celebra Guapi é aquele que teve o concurso. Exato. Do pessoal. Gente, eu fiquei extasiada de ver tanto talento cantando. Eu sou aquela que comento na rede, eu comentei lá. Eu falei, gente, mas canta muito. O que é isso? Porque desperta talentos da cidade, né? É muito bacana a gente ver os jovens, né, ali tendo a oportunidade de demonstrar seu talento, né? E com grande importância, né? Os campeões do Guapi Gospel Festival vai abrir os shows, né, dos grandes artistas, né? A gente vai estar ali abrindo show ali católico e o show evangélico de grandes nomes. E é isso, né? Eu tenho certeza que de Guapimirim vai sair grandes artistas e que a gente está dando a oportunidade agora de se mostrar. É muito bacana a gente ver o nervosismo deles antes de subir no palco, mas depois que eles conseguem entregar, é muito bacana ver o brilho no olhar, né? Ver a satisfação. Não tem preço. É um incentivo, a motivação. Então vamos pro calendário. Festa junina. Guapimirim tem por hábito comemorar a festa junina? Como que... Me fala do calendário todo até chegar ao final do ano, porque é desafio lançado. Quando chegar no final do ano, a gente vai percorrer todas as cidades. Cidade pequena, a gente tem uma grande tradição de festa de rua. E Guapimirim montou um circuito de festa junina, né, entre os bairros. E Guapimirim aí, a partir do dia 20 de junho, esse circuito começa. Nossa, né, que bacana. E vai até agosto, né, passando por vários bairros, né, com quadrilhas e tal, resgatando essa cultura, resgatando a união dos bairros, né? Antigamente, os moradores botavam barraquinha e todo mundo ia pra rua, né? Pô, quando era pequena, eu dançava caipira lá com a tia Ângela e a gente tá resgatando essa cultura. No passado nós já fizemos isso, vamos repetir agora, é claro, com volume maior, com outras coisas, inovando bastante, né? Mas nós vamos fazer esse circuito de festa junina. Festa junina e vai chegar no Natal. Ela tá guardando agora... segredo pra esse Natal. Ela fala, mas ela não tá chegando no Natal, gente. Vai ter, né, os 14 dias que a gente faz o Festival de Inverno, que é com teatro, né, que é com show. E fica muito bacana. Vai ter também o cerveja. Vai ter o cerveja. Que bacana. Esse é novo? Esse já teve? Não, esse já teve. Esse será 3 semanas, né? Ali 3 na semanas Praça de da festa? Cutia.
Mas 3 finais de semana. Não, eu acho isso maravilhoso. Né, ali demonstrando, né, as cervejarias da nossa região, várias cervejarias de Friburgo, Teresópolis, participa ali junto com a gente, é muito bacana. Você integra a região toda, muito legal. Nós vamos ter a Expo Guapi, né, que é a nossa Expo Guapi na terra do aipim, né, que Guapimirim é uma das cidades que mais produz aipim no estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem essa festa, já será o nosso 3º ano da Expo. E chegamos no Natal. O Natal, chegou, gente, chegou. O Natal se inicia no dia 25 de novembro. Né? Antigamente, Guapimirim comemorava o seu aniversário com grandes shows, que era também muito bacana. Mas aí a gente deu aquela virada de chave. Né? A gente trouxe o Natal para começar no dia do aniversário da cidade, né? Para a gente acender as luzes e trazer a magia natalina, né? Para todo o povo guapimirense. Eu fui no ano passado, fui com os meus filhos, meu esposo, com os vizinhos, a gente foi em grupo mesmo, e a gente foi pro dia que estava acendendo as luzes, porque as crianças estavam enlouquecidas. A notícia chegou nas escolas de Teresópolis. Mãe, mas vai acender as luzes de Guapimirim? Então a gente teve lá. Então esse ano promete uma festa tão fantástica quanto a do ano passado, Marina? Melhor ainda. O Johnny Michael vai ter que ter bastante criatividade para superar Guapimirim. Johnny, vou mandar esse desafio, que é um desafio positivo para você, mas aí toda a região serrana se preparando, porque você que é de todo o estado do Rio de Janeiro, você vai passar seu Natal aonde? Você vai passar as férias das crianças aonde? Visitando toda a região serrana. Fazer um circuito natalino na nossa região. Olha, quem sabe a gente lançar isso, hein? Um circuito bacana, natalino na bacana. Região, né? O Escolhas pode ser protagonista, já estou me colocando à disposição pra gente construir mesmo esse roteiro. Vamos construir então, Marina? Maravilha. Gente, conversar com a Marina é isso, deixar que a gente vai ficar batendo muito papo, né? Porque assim, é muita coisa boa para divulgar, é muita admiração, muito respeito pelo trabalho, pela cidade de Guapimirim. E eu queria te agradecer pela presença, te agradecer por ter se deslocado até aqui, né? A gente tem nossa gravação nesse estúdio maravilhoso, o estúdio da Zion, aqui em Teresópolis. Se você não conhece o estúdio, você marca um horário aí para conhecer esse estúdio maravilhoso. E a Marina se deslocou até aqui. Então, assim, para mim é uma honra muito grande receber uma prefeita tão renomada, tão competente, tão inspiradora e que possibilita escolhas, né? Principalmente para as nossas meninas, para as nossas jovens, né? Que sonham com a política, com uma política diferente e conseguem ter essa referência em você. Marina, muito obrigada. E o espaço é seu para você falar com a sua população, para você divulgar o que você precisar divulgar. A casa é sua. Diane, eu que agradeço. Para mim é um privilégio muito grande a gente estar aqui podendo falar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa cidade, né, que a gente ama e trabalha muito para que as coisas aconteçam. Então, essa oportunidade aqui pra gente aqui é um privilégio muito grande. E Guapimirim vem avançando cada vez mais, né? Você falou do Natal, mas o que mais me sensibiliza investir no Natal é a gente trazer para dentro da nossa cidade aquilo que muitas pessoas não podem buscar fora. Por muitas vezes, eu encontrei com pessoas naquela praça do Papai Noel e falando assim, poxa, eu nunca vi uma árvore dessa. Poxa, eu nunca patinei no gelo. No ano passado, nós levamos patinação no gelo de graça para as crianças. E quantas crianças não podem ter essa realidade? Né? E a gente está tentando levar essa realidade para dentro de Guapimirim. Quando a gente fala de festa, eu na minha juventude, eu vi muitos amigos morrerem, né? Porque tinham que sair de Guapimirim para ir curtir festa fora. Eu vi muitas mães chorarem porque viram os seus filhos indo para outros lugares para ter uma diversão. E hoje eu tento trazer isso tudo para dentro de casa. Eu tento dar tanto para os jovens quanto para qualquer idade, né? A diversão dentro da nossa casa. Então, é isso que o Guapimirim está se tornando. Além da casa de quem ali vive, tendo tudo que precisa, aqueles também que queiram nos visitar. E se você não conhece minha cidade de Guapimirim, dê um pulinho lá, conheça as nossas belezas naturais. Guapimirim é uma cidade incrível e você vai se apaixonar. E ó, quem bebe água de Guapi, saudoso voltará. Já diz o nosso hino, porque quem bebe a água lá quer ficar em Guapimirim.
Ai, olha, muito bacana. E a gente volta mesmo. A gente bebe água e a gente volta. Eu sou prova disso. Marina, muito obrigada. Um abraço para toda a sua equipe, para toda a sua competente equipe, que eu já tive o prazer, acho que, de compartilhar muitos trabalhos com muitos deles. E realmente é uma admiração de toda a equipe da Secretaria de Estado. É uma admiração que nós temos pela cidade, pela sua gestão. Um abraço a todos e muito obrigada pela sua presença Eu que hoje. agradeço. Muito obrigada. Beijo, gente. Beijo, gente. Você aí de casa, continue curtindo. Não esqueça de visitar o Maria Prado Beauty, ir lá marcar o seu horário, agendar e sair de lá mais belo ainda. Faça uma escolha inteligente.